E aí, meus caros, e aí, minhas caras, tudo bem com vocês? Tem tempo que eu não gravo vídeo aqui nesse canal no YouTube. Estou aqui no Carrefour do Parque Shopping. Estou quase indo embora, trabalhei hoje. Aí eu vim trocar uma ideia com vocês sobre algo que eu vinha refletindo. Até postei esses dias no meu Instagram uma série de stories falando sobre a calma. Postei vários stories falando sobre viver em paz e como que uma vida em paz pode ser um pouco assustadora no início, assim como foi para mim, né? Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Lucas. Se você já me conhece, muito bem-vindo de volta. Estava refletindo sobre isso porque eu venho de uma família extremamente barulhenta, uma família onde as pessoas brigam muito, discutem muito, bebem muito, né? Inclusive, né, eu tenho pessoas alcoólatras na minha família. Por isso que eu tenho uma certa aversão à bebida alcoólica. E álcool geralmente sempre traz muita coisa ruim, né? E aí, todo churrasco de família vinha junto aquela tensão de saber, de se preparar para qual hora ia acontecer uma briga ali entre as pessoas. E eu cresci no meio disso. E chegou um tempo, desde que minha mãe separou do casamento antigo dela, a gente começou a morar só eu e ela, e a gente começou a experimentar uma paz que até então a gente não tinha experimentado ainda. De viver tranquilo, de viver sem barulho, de viver sem discussões e brigas e quebra-pau, coisas que eu vivi durante quase toda a minha vida. E a gente começou a experimentar isso e começou a gostar, né? No início era um pouco assustador, a gente não era chamado para tantas coisas, as pessoas não faziam tanta questão mais da gente, né? Mas as pessoas não faziam mais questão da gente, não num papo vitimista aqui, tá? Mas é porque a vibe mudou, as preferências mudaram, e se as preferências mudam, não faz muito sentido você estar mais perto de pessoas, assim como não faz mais sentido pessoas estarem perto de você. Nesse início, a gente se assustava um pouco por ter uma vida um pouco mais tranquila, a gente saía muito menos, a gente, né, aproveitava os dias e os finais de semana de outras maneiras. Chegou uma época ali que eu comecei a me cuidar bastante, comecei a dormir muito cedo, e aí foi de vez o último prego do caixão para decidir que realmente eu gosto desse sossego, eu gosto dessa paz e dessa tranquilidade, né? Então eu comecei a me afastar um pouco de alguns amigos que eram próximos, alguns se afastaram de mim naturalmente, e é assustador porque quando você vem de uma vida inteira como eu, de uma vida muito barulhenta, rodeada de pessoas, ficar mais sozinho é meio que antinatural, né? Mas não sozinho, isolado, sem falar com ninguém, mas de estar nesses meios, nesses ciclos sociais nos quais eu pertencia. Então foi bem assustador no início, minha mãe penou mais um pouco. Tem até um acontecimento bem engraçado, que eu estava em casa, no computador, era uma sexta-feira à noite, assim, minha mãe ia sair. Aí ela parou na porta do quarto, abriu, foi se despedir e perguntou assim: você gosta mesmo, cara, dessa tua vida? Assim, mais tranquila, né? E aí eu falei, cara, gosto, velho. Gosto de paz, gosto de sossego. Então eu sou uma pessoa que eu evito conflito, né? Ainda tenho os meus conflitos, como todas as relações humanas, elas precisam de conflitos para, né, crescerem. Se você precisa saber o que te incomoda e o que você incomoda no outro para fazer esse ajuste, né? Então as relações que eu tenho hoje são poucas, mas são relações muito boas, são muito bem acertadas. Nós sabemos os limites uns dos outros, então é muito mais tranquilo, né? Aquela parada de ficar com raiva do nada, ou fulano parar de falar comigo do nada, isso meio que não acontece mais. Foram as escolhas que eu fui fazendo e que me trouxeram até aqui, a estar nessa vida um pouco mais tranquila, a estar nessa vida um pouco mais solitária para alguns. Daí eu gosto dessa minha vida. O que eu venho dizer aqui para você hoje é que se você tá afim disso, de sair um pouco desse barulho, desse ciclo barulhento, desse ciclo de discussões, eu te convido a esse outro lado, né? Se você gosta da festa, do barulho, de muitas pessoas e muitas
festas e tá convivendo com muitas pessoas, beleza, é particular de cada um. Aqui não é uma cagação de regra de certo e errado, né? Aqui eu não tô dizendo que o meu modo de viver tá certo e é melhor do que o seu, que gosta do barulho. Cada um gosta daquilo que faz sentido, né? Para mim fez sentido viver dessa forma e é por isso que eu sigo vivendo hoje. E hoje para mim já tá bem mais tranquilo. Mas se você, assim como eu, tá experimentando esse outro lado, se acostume. Vai ser difícil no início, você vai se sentir mais solitário, você vai achar que seus amigos não gostam mais de você, mas na verdade não é que eles não gostam mais de você, é porque a vibe mudou e você precisa bancar as suas escolhas, né? Se você quer uma vida de paz, não faz muito sentido você viver todo final de semana em festa. Então, não ache que seus amigos não gostam mais de você, eles só estão em outra vibe. Procure pessoas que estão na mesma vibe que a sua, que gostam das mesmas coisas que você, e não se assuste com isso. Porque é muito normal você querer uma vida de paz e ficar chateado porque seus amigos não te chamaram para festa. Mas se eles tivessem te chamado, provavelmente você não iria. Então, se acostume, né? Se acostume com isso. Se acostume a bancar as suas escolhas, né? Porque é um tópico que todo mundo quer viver uma vida assim tranquila. Todo mundo deseja isso, mas quando chegam as consequências, quando bate um pouco daquela solidão, a pessoa acaba não gostando muito do resultado, né? No meu caso foi um pouco mais difícil, porque eu sou uma pessoa muito sociável, sou uma pessoa muito comunicativa, então no início foi um pouco mais difícil, mas hoje eu já lido muito bem, hoje eu tenho pouquíssimos amigos, eu vivo muito melhor assim. Foram as escolhas que eu fiz lá atrás que me trouxeram aonde eu tô, né? E infelizmente aí entra um tópico muito sensível, porque infelizmente isso vai chegar no seu seio familiar, você vai se afastar de tios, de primos, de pais ou mães, às vezes, né? Isso pode ser bem dolorido, mas é aquilo. Se você quer viver em paz, se você quer fugir dessas confusões, você vai ter que pagar o preço, né? Prepare-se para, principalmente no seio familiar, prepare-se para os julgamentos das pessoas que vão dizer que você está metido, que vão dizer que você é soberbo, que você se acha superior às pessoas. Isso é muito normal, mas não dê tanto ouvidos assim, senão você acaba abrindo mão do que você busca, que é a paz, para viver naquele barulho, naquele inferno, só porque não quer que as pessoas te vejam de tal forma. E isso aconteceu comigo, acontece comigo. Eu não tenho mais relações tão próximas com muitas pessoas da minha família, não visito mais tantos primos assim, igual eu visitava antes, né, tios e tudo mais. Eu não faço tanta questão mais, também por não fazerem tanta questão de mim. Então, e tudo bem, eu sei que cada um tem suas obrigações, não é um papo de amargurado aqui, cada um tem as suas obrigações e as suas prioridades. Então, assim como as prioridades das pessoas são outras, as minhas também, e as suas também. Então se acostume a ser taxado de metido, né? Mas se é em busca do que você quer, meu amigo, que te chamem de qualquer coisa. O que mais importa é a sua paz interior, é o que você escolheu para sua vida, é o que você quer viver daqui para frente. Então, se acostume, é isso. Se você acredita em Deus, fica com Deus. Eu tô aqui no Carrefour do Parque Shopping, tentei procurar um ambiente mais cyberpunk possível. Tem um baita de um letreiro de LED aqui atrás de mim. Deixa eu ver se dá para pegar aqui, né, nessa temática darkness. Mas é isso, se você acredita em Deus, fica com Deus. Se você não acredita em Deus, fique na paz. Um beijo e até o próximo vídeo. E banque as suas escolhas. Valeu!